Olá, pessoasitas, tudo bom? Aqui quem fala é Liz Eds. E hoje nós voltamos com mais um Caneca com a Liz, que dessa vez tem água, porque eu acho que eu vou falar muito dessa vez. Eu sempre falo muito, né? E vai ser uma viagem muito louca que vocês vão entrar aqui comigo. Então, assim, tu pega seu cafezinho, chocolate quente, chá, sei lá o que você toma na sua caneca e vem comigo. Pra quem não sabe, né, pra quem não assiste os vídeos do canal, não sabe o que é esse quadro. Esse quadro basicamente é quando alguma coisa na minha vida acontece, ou acontece na minha vida, ou eu vejo, ou eu escuto, né? E eu trago uma reflexão muito viajada sobre o que eu vi, ouvi, tal, sobre a experiência. E dessa vez é uma viagem muito louca. Deu muito trabalho pra fazer o roteiro desse vídeo. Normalmente o de Caneca com a Lizzie não costuma ter roteiro, mas esse aqui precisava ter um roteiro. E assim, eu quero dizer que eu não sou psicóloga, não sou formada em psicologia, eu não sou formada em biologia, não sou neurocientista, eu não sou filósofa, não sou nada disso. Os conhecimentos que eu sei é um pouco do básico, do básico, do básico. E o que eu vou falar aqui são as piras da minha cabeça. Se vocês quiserem criar um debate aí embaixo, ok. Quem for mais especialista no assunto e quiser falar um pouco mais, tudo bem. E é só uma viagem da minha cabeça. Eu espero que vocês viajem junto comigo, porque é muita pira minha, assim. Então, Lizzie, qual foi a experiência que você teve para ter toda essa conclusão? Então, existe um jogo chamado The Last of Us. Para você que não é ligado ao mundo dos games, ou então não conhece, só não conhece. The Last of Us é um jogo muito famoso da Naughty Dog, que é para PlayStation. Ele teve o primeiro jogo lançado em 2013. E recentemente, esse ano, se eu não me engano, mês passado, não sei em que mês estamos quando eu vou lançar esse vídeo, mas enfim. Esse ano foi lançado a parte 2. Isso mesmo, a gente demorou 7 anos para lançar a parte 2, mas não lançaram. E eu estava vendo tranquilamente a gameplay, até que acontece uma coisa lá na gameplay, que eu tava vendo a gameplay do BRKS Edu, porque assim, eu não tenho dinheiro nem pra comprar um PlayStation, nem mesmo pra comprar o jogo. Então assim, a gente assiste, né, no caso. E eu vou tentar o máximo não dar nenhum spoiler aqui, até porque o que eu vou falar não é um spoiler. Putz, pô, spoiler, caralho. São mais spoilers do primeiro jogo, se tiver algum spoiler, é um pouco... Sim, fala no primeiro jogo, fala no segundo, mas nenhum dos dois jogos deixa entendido, entendeu? É só uma teoria, ok? Mas enfim, The Last of Us é um jogo de zumbi. Só que não é um jogo qualquer de zumbi que nem aqueles jogos celulares que tem só uns zumbizinhos assim que só fala, pô, beleza, tem zumbi. Não. Tem todo um contexto por trás e eu fiquei fascinado porque teve uma parte do segundo jogo em que mostra um desenho de um cérebro e um círculo num... E tá circulado ali a região do cerebelo. E aí eu fiquei com um negócio assim, pulga atrás da orelha pra saber o que queria dizer, porque eu não entendo nada de cérebro, né? E aí o Edu, do BRKS Edu, ele falou um pouco sobre isso. E aí eu vi também este comentário nos comentários. Gente, eu vou ter que pôr meu óculos aqui, tá? Meu óculos super bem decorado com durex, porque eu não tô conseguindo ler. A região circulada é o cerebelo. Comanda a parte da motricidade. O arquecotex, o reptiliano, parece ser mais a região central e condiz relativamente com o que tu dizes. Parece que o fungo se aloja nas partes do necotre... Porra, eu não sei ler, caralho.
Parece que o fungo se aloja nas partes do neocórtex, que é o mais externo do cérebro, deixando apenas essa parte do instinto animal e funções mais primordiais. Talvez haja alguma discrepância no texto, mas acredito que seja isso. O que o Edu fala, tá? No meio do vídeo, que ele fala que a região circulada era a parte do cérebro reptiliano, que eu não sei em que teoria, basicamente, o jogo se trata, mas assim, os zumbis do The Last of Us são contaminados por um fungo, né, e por esporos. Eu vou deixar um vídeo aqui linkado do Nerdologia do Átila Yamarino, que é um vídeo de muito tempo atrás que fala sobre mais ou menos como funcionam os zumbis do The Last of Us, como foi a infecção dos zumbis do The Last of Us e como funcionam os fungos mais ou menos, ok? Vou deixar aqui se você tiver curiosidade, mas basicamente é uma contaminação por um fungo, por esporos, e aí tanto que os zumbis eles têm tipo como se fosse cogumelos assim crescendo neles. Pois é, eu não sei em que teoria o jogo ele se passa mais ou menos no que ele acredita. Mas existe uma teoria que se chama cérebro trino. Essa teoria consiste em um cérebro dividir em 3 partes. A primeira parte, que é a parte de baixo, ela é reptiliana, que ela é responsável pelos instintos. A segunda, que fica no meio, ela é mamífero, ou então límbico, que ela é a parte emocional, sentimental do cérebro. E por último, né, a parte de cima é o neocórtex, que nem você tá vendo aqui na imagem. Que é um novo cérebro, que é o cérebro racional. Essa é a teoria. Porém, essa teoria, hoje em dia, ela é defasada. Quer dizer o quê? Que a neurociência já falou que essa teoria é errada. Porém, essa teoria foi feita nos meados de 1960 até 1990 pelo neurocientista Paul MacLean. E hoje em dia o pessoal não apoia essa ideia porque a evolução não consiste em você simplesmente criar camadas, né? A evolução é você evoluir, é realmente mudar e não, né, ir adicionando, ou, entendeu? Que é uma das teorias de que com os anos, os séculos foram passando, né, centenas de anos foram passando, foi meio que criado assim essas partes do cérebro, e não é bem assim que funciona. E também foi defasado porque nós, seres humanos, a gente não antecede de réptil, né? Porque o nome reptiliano vem de réptil. Se você não entendeu assim muito bem, né? Vem de réptil. É basicamente isso. Se eu tiver errado, vocês comentam aqui embaixo, né? Que eu não sou pró. Eu dei uma estudada, mas assim, tem coisa que eu não entendi. E eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu não sou especialista nisso. Mas é uma teoria que teve nos zumbis. E aí eu fiquei pensando um pouco em que os zumbis normalmente tem aquele lance de, basicamente, ele se preocupa em comer, sobreviver, mesmo eles já estando mortos. Uma coisa que eu sempre me penso, tipo, pô, eles já estão mortos, eles estão ligando pra sobrevivência. Sim. É tipo uma nova espécie aí. E eles são agressivos, então eles seguem os instintos deles. Não conheço nenhum zumbi que, né, que reproduza. Até agora não chegou essa teoria até em mim. E isso aí não é um spoiler, tá bom? Porque todo mundo sabe muito bem o que é um zumbi, ok? E isso não é concreto no jogo, beleza? Tá, Liz, o que você quer chegar com isso? Você tá falando sobre zumbi, acabou de falar sobre neurociência, e aí você quer chegar, e aí falou sobre instinto. Onde é que você quer chegar com isso? Então eu fui lá, pensei, putz, né, zumbi, né, ele tira a parte meio que consciente da gente e deixa instinto, né, o zumbi
É fictício, mas é isso mais ou menos que deve acontecer, então, com os zumbis, então faz até sentido. E aí eu fiquei pensando, o que é instinto? O que seria instinto? O que a psicologia fala sobre instinto, né? Ou então Freud. Mas assim, na nossa sociedade é muito comum ouvir, tanto dos homens quanto das mulheres. Não tô falando só dos homens, tá bom? Relaxa aí o cozinho de vocês, não tô falando só dos homens. Que tá seguindo o instinto, você tem que seguir o seu instinto. Que tem o instinto da mulher ser mãe e cuidar da sua prole. E o instinto do homem ser agressivo e ser responsável pela família, que não sei o quê. O instinto do homem de querer reproduzir, né? E aí buscar várias pessoas para reproduzir. Então, tem um pouco disso, se você não sabe, pelo menos eu já ouvi essas frases de que, é o instinto dele, né? É o instinto do homem trair. É o instinto da mulher querer ter filho, putz, né? E aí eu fiquei pensando, por que a gente fica voltando em instinto? Sendo que a gente é um ser racional. Uma das teorias de Freud que ainda é usada hoje em dia é sobre o ID, o ego e o superego. O ID fala sobre os impulsos. A função do ego é tentar arrumar um equilíbrio ali, entendeu? Achar qual a melhor saída e qual a melhor solução. Ele tá lá para isso. E aí vem o superego, que é a questão da moral, que é a noção do certo e errado. Vou dar um exemplo. Quando você tá, sei lá, você tá numa situação assim de dieta. O seu impulso é, putz, quero comer um doce. Exemplo. Aí vem o ego. E aí ele fala, tipo, mas será se assim, né? Na ocasião que a gente tá, assim, será se é uma boa ideia? E aí, por exemplo, o seu superego tá falando, não coma o doce, vai comer uma salada. E aí o ego vai lá e vai planejando assim, putz, mas tá, eu quero fazer a dieta, mas aí eu tô com vontade de comer doce, tá, o que eu faço? É basicamente isso, eu espero que você tenha entendido da minha explicação. Porém, tem gente que não evolui isso. Então, assim, é meio nada a ver você falar que são instintos, que você fez aquilo por instinto, porque você fez um erro por instinto, porque todos nós não, né? Mas a maior parte de nós tem muita consciência do que a gente tá fazendo, sim. Todos nós tem um superego ali falando, putz, não é legal você fazer isso, sabe? É errado fazer isso. A maior parte das pessoas tem um superego e não faz sentido você agir como um zumbi. Haha, vamos lá. Vamos voltar pro zumbi? Tá. Não é... É meio até você se transformar e você retroceder toda a sua evolução para se resumir a um animal. Ou então a um zumbi, né? Que no caso o zumbi ele age por instinto. Então eu até achei uma frase muito interessante no Info Escola, que falava sobre instintos, conforme Freud. É determinante para a conservação da raça humana a existência do instinto, pois ele nos motiva a agir quando necessário. Isso é verdade, até porque quando você está em perigo e aí você age com instinto, muitas vezes, e isso é normal, nós temos instinto. Isso não é um problema termos instintos, a gente tem, tá? A raça humana tem. Porém, o que eu estou falando é o lance de usar isso como desculpa, sendo que a gente é um ser pensante. Mas certamente o homem não deve mais, em sua etapa atual, se deixar dominar pelos instintos. Do contrário, ele se animaliza e pode cometer atos brutais. Resumindo, você que usa instinto para fazer coisa errada, usa como justificativa, nossa, foi meu instinto. Você está basicamente falando que você é um animal. Então pense assim, você quer ser um animal? Se você quer ser... O instinto pode ser convertido em inteligência quando o indivíduo consegue agir movido pela vontade e pela decisão própria, mas não apenas por impulsos.
Quando o sujeito age baseado primordialmente nestes, ele está atuando segundo Sigmund Freud. Não sei se eu falei certo. No campo do princípio do prazer. Aliás, essa concepção freudiana causou uma grande polêmica na época, pois a sociedade vitoriana não podia admitir que parte do seu ser era comandado nos momentos de gozo e volúpia, por impulsos irresistíveis e repetitivos, independente de sua vontade e não por razões mais nobres. E aí eu fico aí deixando aí a questão, você está sendo movido por instintos, por impulso, você está sendo um zumbi, né? Um zumbi do The Last of Us? Não exatamente. Quer dizer, não sei, né? Não sei se outras histórias de zumbi também seguem o mesmo padrão, mas você está sendo um zumbi, você está sendo um animal que basicamente vive conforme os seus impulsos e instintos. Você está usando essa desculpa para você fazer coisa errada e falar, é porque é meu instinto, é que o ser humano é um ser pensante, ele é racional, ele tem ideia do que é certo e errado. Então, essa balela de isso é meu instinto, estou fazendo isso porque é meu instinto como homem, é meu instinto como mulher, não tem. Não tem como você usar essa desculpa, ok? Você fez algo errado e apenas assuma. E é isso, gente. Eu nunca estudei tanto para fazer um vídeo. E eu talvez tenha falado alguma coisa errada. Só falei, peço desculpas. E eu espero que vocês tenham gostado desse papo viajado da minha cabeça. E que vocês tenham entendido também um pouco, né? Talvez eu não seja a única que viaja com certos assuntos. Eu espero que vocês tenham conseguido viajar comigo. Ou então vocês comentam aqui embaixo que vocês falaram que não entenderam foi nada. Se eu tiver um vídeo falando sobre Freud e ID, ego e superego, eu vou deixar aqui no card de informações. Vou deixar na descrição do vídeo. Isso. E vou deixar os sites de referência que eu usei para fazer esse vídeo, ok? E os vídeos de referência também. Então é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que eu encontre você no próximo vídeo. Se eu não tiver te assustado até agora. E até o próximo vídeo. Tchau!